A igreja ela tem uma capacidade de mostrar para cada um de nós, através dos sinais, a mudança, né, que deve acontecer também dentro de cada um de nós. Nesse tempo do Advento, que é um tempo em que a igreja vive gritando para nós esperar e se preparar para a vinda do Senhor, né? E na verdade a nossa vida é um advento, com certeza, né? Não só marcada por um tempo determinado, mas a nossa vida é um advento, é um esperar o Senhor que se manifeste, que venha e que transforme a nossa realidade, né? Por isso, cada um de nós, mesmo que não estejamos na igreja ou fora da igreja, sempre o homem espera algo melhor e algo bom para a sua vida, né? Todos nós temos esta expectativa, né, de querer algo melhor, de querer algo grandioso, né? E sempre esperamos, né? Não, o ano que vem vai mudar. Não, as coisas vão mudar. Sempre. A vida do homem é uma busca incessante desta presença do Senhor. E isso é fundamental, irmãos, para cada um de nós. E a liturgia de hoje, por isso também, muda um pouco, tem uma cor mais clara do que o roxo, né? O roxo significa a penitência, o rosa fica no meio termo, né? Nem cá nem lá, porque ainda não é o branco. O branco seria a festa maior, o dia esperado, né? Então, mas o rosa, ele já manifesta justamente, está perto, nós estamos nos aproximando. Claro, irmãos, o Natal é uma data, não é apenas uma data específica. O Natal acontece sempre quando nos encontramos com o Senhor, né? Mas é interessante toda esta perspectiva e tudo aquilo que a liturgia de hoje traz para cada um de nós, né? João, ele veio ao mundo justamente para preparar a vinda do Senhor. E ele, no deserto, ele anunciava para todo mundo: olha, o Senhor virá, prepara o teu coração. Ele será como fogo, ele vai queimar a palha e ele vai destruir o mal, ele vai colocar as coisas em ordem. João falava isto, né? O machado está colocado na raiz da árvore. Toda árvore que não produzir fruto, ele corta, né? Essa era a expectativa da vinda do Messias. E de repente, quando Jesus aparece, Deus sempre, irmãos, muda a ótica. Deus sempre nos impressiona, porque Deus não age segundo aquilo que é a razão humana. Deus tem a sua maneira de agir. Esta liturgia quer nos levar a entender que Deus tem a sua maneira de agir e que nós devemos sempre estar atentos e alertas para perceber esta manifestação. Porque Deus não vem como eu quero, Deus não vem como você quer, Deus vem à sua maneira. É verdade que sempre quando pensamos no Natal, sempre vem uma expectativa muito grande. O mundo espera o Natal de um jeito, o mundo se enfeita. Muitas luzes, muito presente, muitas festas, muita comida, muita bebida. Mas o Natal não é isso. Até mesmo nós, quando esperamos Deus, quando queremos que Deus atue, nós esperamos de forma espetaculosa. Deus tem que agir de forma grandiosa. E não é bem assim. Porque Deus vem na simplicidade. Deus vem pequeno. Deus age de maneira escondida, mas Ele está ali.
E isso é importante na nossa vida. É importante. Será que de fato, irmãos, nós percebemos esta situação? É interessante aqui quando o Evangelho coloca que João estava na prisão. E João manda os seus discípulos até Jesus para perguntar se de fato ele era o Messias ou não. Sempre parece que uma dúvida, né? Na nossa vida também sempre acontece essa dúvida. Será que Deus existe? Será que tudo isso é verdade? Será que vale a pena a gente se arriscar em Deus? Será? E sempre nós esperamos algo estrondoso. Na verdade, a alegria que Deus vem trazer, Ele já a trouxe. Deus já se manifestou. Ele já agiu e age no meio de cada um de nós. Nós precisamos entender a maneira que Deus age, que Deus se manifesta. Jesus aqui não responde, eu sou o Messias. Eu transformei a água em vinho. Eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Jesus responde assim aos discípulos de João. Vá e diga a João o que vocês estão vendo e ouvindo. E o que eles estavam vendo e ouvindo? O Evangelho diz assim, para cada um de nós também. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. É interessante isto, porque isto ainda acontece hoje, através da evangelização. Deus se manifesta, irmãos, através da escuta da palavra e através do Espírito que age no meio de nós. Deus veio ao mundo para quê? E Ele se encarnou exatamente para quê? Para salvar o homem, para arrancar o homem da morte. E isto já acontece. Quantos de nós aqui estávamos cegos? E quantos de nós muitas vezes nos tornamos cegos por causa do pecado? Mas quantas vezes a graça de Deus também abriu os nossos olhos e nos colocou a caminho. Por isso esta palavra é atual. O profeta Isaías fala desta vinda do Senhor, fala que Ele virá, fala e Deus já se manifestou. O problema é, será que nós percebemos esta manifestação? Será que percebemos este Deus presente no mundo? Presente no meio da humanidade? Por isso é necessário, irmãos, que de verdade não desanimemos diante das dificuldades, diante dos obstáculos. Deus sempre se manifesta, e Ele se manifesta não naquilo que o homem quer. Muitas vezes o homem, para ter a alegria, ele precisa do quê? Dinheiro, bem-estar, satisfação, prazeres. É aí que está a felicidade do homem? Não, irmãos. Esta felicidade é passageira, ela é vazia. Muitas vezes o Senhor quer que cada um de nós mudemos a maneira de olhar as coisas. Aonde se manifestou a verdadeira alegria para cada um de nós? Na cruz. Por isso, quando a gente questiona Deus, quando você pergunta para Deus se Deus existe ou não existe, quando você pergunta a Deus se Ele realmente está ou não está no nosso meio, quando você passa por dificuldades, por tribulações, por sofrimentos. Deus está no sofrimento, irmãos? O mundo diz que não.
E muitas vezes nós também dizemos que não. Mas Deus está no sofrimento. Cristo veio ao mundo de que maneira, irmãos? Ali, pobre. Na simplicidade. Cristo não fez grandes revoluções, mas ele acendeu várias luzes no meio da humanidade, através do silêncio. Ele não pegou em armas e impôs as coisas com a força, mas ele agiu de maneira simples, manifestando o perdão, o amor e a misericórdia. E é nestes sinais que a igreja hoje, no mundo de hoje, é chamada a manifestar a presença de Deus no meio do mundo. Deus acendeu muitas luzes no mundo. Muitas, muitas. Os santos são as luzes de Deus na nossa vida. Madre Teresa de Calcutá, que viveu, que foi atrás de tanta gente que estava destruída, abandonada pelos caminhos, sem perspectiva de vida, ela mostrou o olhar de Deus através da sua vida. E olha que Madre Teresa de Calcutá viveu a noite escura. Vocês sabem o que significa a noite escura, irmãos? São João da Cruz tem um livro, aliás, hoje é dia dele também. Tem um livro chamado Noite Escura. É quando, na vida de uma pessoa, parece que Deus não está. Deus não fala. Na vida de uma pessoa santa, Santa Teresa viveu 30 anos, com essa noite escura. Mas nunca duvidou do amor de Deus. Ela foi esse facho de Deus no meio da humanidade. É como Jesus fala aqui de São João Batista. Quem foi São João Batista? Foi um homem ilustre, foi um homem que se vestia de riqueza, de luxo, um homem que pregava nos palácios. Não. Mas alguém que se revestiu da humildade. Um profeta, que foi um facho de luz. Entre os nascidos de mulher, foi o maior, porque testemunhou e apontou o Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Mas não só isso, foi aquele que entendeu o verdadeiro caminho de Deus. Sabe qual é o caminho de Deus, irmãos? O caminho da verdadeira alegria, não é ter muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Isso, até esqueci. Era um pregão tão antigo. Não é esse. Não é aí que está a alegria. A alegria, sabe onde está? Em servir. Por isso São João Batista dizia: é necessário que ele cresça e eu diminua. Por isso, o Senhor nos chama de verdade a experimentar esta alegria do Natal, a nos colocarmos a serviço de tantas pessoas que têm a sua luz apagada, que não enxergam a presença de Deus nas suas vidas. Quantos jovens hoje, irmãos, estão vivendo, estão perdendo o sentido da vida. Quantos jovens às vezes procuram e diz: padre, eu queria tirar minha vida. Quantos? E isso é uma verdade no meio de nós. Quantos jovens perdidos na droga, desorientados,
Quantos jovens buscando a felicidade na fornicação. Quantas pessoas procurando a felicidade aonde não existe a felicidade? Nos jogos. Quantas pessoas, irmãos, buscando a felicidade na pornografia, achando que ali está a solução da tua vida, ali está a solução dos teus problemas, ali eu posso me refugiar para ter um pouco de prazer. E na verdade tudo isso é um engano. Mas aonde está Deus? No serviço. Jesus Cristo veio servir a humanidade, dar a vida. Por isso, quem enxerga, quem escuta e vê, é nos sinais, nos pequenos sinais do amor que a luz de Deus se acende. Nesse Natal nós somos chamados a levar esta luz a tantas pessoas, a deixar primeiro que essa luz se acenda dentro de nós, a experimentar de verdade o amor de Deus na nossa vida, mas sobretudo deixar que esta luz também acenda na vida de tantas pessoas.